Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. Hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de um ser imortal chamado Ele ou Fushi, que ele é enviado para a Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele assume formas inanimadas, como rocha, musgo, mas ao encontrar um lobo moribundo, ele assume sua forma e começa a jornada. Fushi aprende a sentir, a evoluir, ao interagir com pessoas no caso, e lugares, ganhando consciência e a capacidade de se transformar em outros seres que encontra pelo caminho. Estou falando desse anime que pra mim tá sendo bastante interessante, né? Os inimigos estão voltando, que é o Para a Sua Eternidade. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi e o Bon, eles estavam conversando ali do lado de fora, né? Porque eles precisavam conversar assim um pouco afastado do pessoal, porque seria uma situação um pouco constrangedora, né? Conversar ali. Por quê? Porque o fantasma da mãe da Mizurra, ela estava acompanhando o Bon. Ela estava ali acompanhando o Bon. Na verdade, ela estava querendo ficar perto da filha. Só que a conversa começa a conversar sobre a situação da mãe da Mizurra, né? Ela mesma estava ali do lado do Bon, conversando, passando informações para ele. E ele acaba falando que aquela pessoa que estava se passando pela mãe da Mizurra não era a verdadeira mãe da Mizurra, né? Por quê? Porque o espírito dela estava ali do lado do Bon, né? E ele tinha que trazê-la de volta. Mas o espírito ele fez o corpo e tudo mais, só que o espírito não conseguiu entrar dentro do corpo. Mas ela pede que mantenha esse segredo da Mizurra, para dizer que a verdadeira mãe da Mizurra não é a mãe da Mizurra, que o fantasma da mãe da Mizurra estava ali, tudo mais. E que ela junto com o Bon, por quê? Porque ela é uma das guardiãs, né? Uma das descendentes da Hayase também, né? Ela junto com o Bon iriam saber mais sobre os Knockers. Por quê? Porque quando o Fuji tinha começado a espalhar suas raízes no mundo, por ordem do Kansatsusha, eu acho que eles acabaram deixando um escapar, né? E esse um acabou meio que se multiplicando e assim ele acabou evoluindo para conseguir fugir das raízes do Fushi, né? E com isso o próprio Kansatsusha, o próprio Bon fala que o Kansatsusha, por conta de deixar passar, ele estava com um pouco de vergonha de si mesmo, né? E ali, por isso que ele não aparecia mais, né? Deixaram passar alguns e com isso eles evoluíram, conseguindo assumir formas humanas de pessoas mortas, mas não do jeito que eles conheciam, que eram raízes crescendo dentro da pessoa e tudo mais, como se fossem zumbis. E sim como pessoa normal, uma pessoa normal que ninguém iria desconfiar que é um Knocker. E isso acabou virando uma possibilidade, né? Isso acabou virando uma possibilidade do que estava acontecendo, né? Isso acabou sendo transformado em realidade. O Fushi recebe a missão de ir para a escola junto com a Tonari. Só que eles não contam para ninguém ali dos Guardiões da Luz sobre toda essa situação. Isso acabou virando uma possibilidade. O Fushi recebe a missão de ficar de olho na mãe, que estava sendo controlada por um Knocker, mas isso deixa o Fushi mais confuso e cansado. Susha não aparecia mais para falar com ele. Isso porque ele deve se sentir culpado por ter deixado alguns Knockers escaparem e o Fushi teria que interagir, ir para a escola para ficar de olho na Mizurra também, né? E ficaria na mesma turma que a Mizurra para que ele pudesse observar ela, mas ele não sabia como usar um lápis. Ele ficou apertando ali, desperdiçando grafite e tudo mais. E ele acaba falando o que sua mãe ficaria triste, né? Ela vai ali com uma amiga dela, fica ali conversando com uma amiga dela. E aí acaba chegando ali perto dela, porque... E ele tinha ficado popular na escola. Todo mundo tava querendo conversar com ele, porque ele parecia isso, parecia aquilo, né? A maioria das mulheres estava querendo se aproximar dele e tudo mais. Só que ele aparece ali, fala que a mãe dela ficaria triste com algo que ela tinha dito. O Bon, ele tinha conseguido arrumar um emprego ali dentro da escola para ficar de olho tanto no Fushi quanto na Tonari e também na Mizurra.
né? Por conta dos Knockers, entendeu? Eles tinham que descobrir mais sobre a evolução dos Knockers, né? E o próprio Fushi pergunta pro Bon se ele tinha descoberto mais alguma coisa, se ele tinha achado alguma coisa que pudesse fazê-los avançar nessa batalha novamente, né? Porque o mundo estava tão pacífico que eles nem perceberam que os Knockers tinham voltado, né? E aí a Mizurra acaba indo com o Fushi para aquele templo lá onde eles tinham se escondido e tudo mais. E acaba falando que gosta de acaba perguntando para ele se ele gosta de alguém, se tem alguém importante que ele gosta e tudo mais. Só que o Fushi não entendia sobre paixão, sobre amor, entendeu? Aquele amor romântico, entendeu? O único amor que ele sentia era aquele amor fraternal, aquele amor que ele sentia por todos os seus companheiros. Ele não tinha conhecimento do amor, paixão, entendeu? Aquele conhecimento romântico, aquele amor romântico e tudo mais, entendeu? E ela fala que por conta dele ter ficado popular, ele não poderia aceitar pedidos de namoro de ninguém. E aí ela queria namorar ele. Ela pergunta se ele pedisse, se ela pedisse ele namoro, ela iria aceitar. Mas ele acaba meio que dando um fora por conta do pedido dela, né? E por conta dele ter sido ficado famoso, muitas garotas queriam entrar no clube de ocultismo, só que o Aoki não queria deixar, né? A Tonari ainda estava com um pé atrás referente a isso, né? O Messari acaba retornando com presença, não trouxe pro Gugu e para uma outra pessoa ali também. Finalmente chega o momento de ir pra escola. O Fushi tinha observado a falsa mãe da Mizurra, só que ela não tinha percebido essa situação. A Tonari fala que ele não deveria ficar muito próximo da Mizurra por conta da própria Marte, por conta que ela é descendente da Hayase. A Hayase fez muito mal pra Marte durante a infância dela e tudo mais, né? Fala que ele não deveria ficar muito próximo dela e assim vai. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando e dando like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.